Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 3 de dezembro de 2024. Que maravilha! Hoje é terça-feira da primeira semana do Advento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Que a bênção do Senhor te alcance, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que tudo dê certo nessa manhã para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse mais um manhã com o Evangelho. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, seja muito bem-vinda, e a todos os irmãos que estão entrando ao vivo e aqueles que vão assistir também ao decorrer do dia de hoje, mais um manhã com o Evangelho. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ler o Santo Evangelho? O Santo Evangelho hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 21, que vai dizer assim: naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e clamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, Jesus disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que estão vendo. Pois digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Deus abençoe a minha tia Ednilza também, e a minha esposa Daniela, que já está ao caminho do trabalho. Amados, hoje é uma manhã com o Evangelho muito especial, em ações de graça, pela vida da minha avó, que completa 94 anos no dia de hoje. Toda a glória seja dado ao Senhor por todo esse tempo, por toda essa longevidade, amém? Deus abençoe a irmã Vanilda Ramos, um forte abraço nessa manhã. Amados, o Evangelho de hoje é um Evangelho muito interessante. O Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus orando e Jesus agradecendo. Jesus orando e Jesus agradecendo. Jesus orando e Jesus agradecendo. O texto começa dizendo que Jesus exultou no Espírito e exclamou com alegria. Quem exclama, exclama com alegria. Quem exulta, exulta com alegria. Essa oração de Jesus aqui não foi uma oração triste, não foi a oração lá de dentro do jardim do Getsêmani, aonde ele pediu ao Pai que tirasse dele aquele cálice, mas aqui foi uma oração de gratidão, uma oração de adoração, porque Jesus entende o mistério do Pai, porque o Pai não revelou essas coisas. O que é essas coisas aqui do que Jesus está dizendo? Essas coisas aqui que Jesus está dizendo
é o mistério do Messias. Quantos estudiosos, quantos doutores da lei, que conhecia do Antigo Testamento, que conhecia, amado, as profecias, mas que não conseguiram entender a chegada de Jesus. Quantos homens importantes não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias esperado? Por quê? Porque eles não tiveram o entendimento que vem do céu. Amados, nós por nós mesmos não conseguimos entender a palavra de Deus. Nós por nós mesmos não conseguimos ir ao encontro de Deus. Por quê? Porque Deus, ao seu encontro, é impossível o homem ir ao encontro de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. O que nos leva a Deus é a graça. A graça preveniente é a graça que age no homem antes do homem ter Deus. A graça preveniente, ela nos leva em direção a Deus. Mas esse exercício de ir em direção a Deus já é um sinal de Deus vindo em nossa direção. Por isso, quantas pessoas vão passar por essa live enquanto ela está acontecendo e vão apenas passar o dedinho assim, ó. Por quê? Porque quem traz é Deus, é a graça. Você veio e você ficou por causa de quê? Da graça. Eu estou falando aqui nessa manhã, expondo o Evangelho, por causa do quê? Da graça. Tudo em nossas vidas está envolvido com a graça de Deus. Então Jesus, quando exulta e quando Jesus se alegra, que o Pai escondeu, né? O Pai escondeu, né? O Pai restringiu os grandes e os sábios de reconhecer Jesus, de entender o mistério messiânico, e entregou para quem? Para os humildes, para os povos iletrados. Olha que bênção, amado. Aonde que Jesus nasceu? No estábulo. Quem foram os primeiros que foram lá adorar Jesus? Os pastores do campo. Quem foi depois entregar presente? Os magos que vieram de uma terra distante. Não eram pessoas estudadas. Não foram pessoas, amados, que releram as profecias e entenderam. Não. Deus entregou o mistério do Messias para homens e mulheres simples, incapacitadas, improváveis, mas que porque Deus assim quis, eles foram o quê? Capacitados para entender. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã, às 5h28 da manhã, começando nosso dia ouvindo o Evangelho? Porque Deus quis. Porque Deus capacitou a nossa mente. Porque Deus coloca o desejo no nosso coração. Para quê? Para que você, dentro do ônibus, dentro do metrô, em casa, se arrumando para trabalhar, você se atente à palavra de Deus. Isso é mérito seu, é mérito meu? Não. O mérito é de Deus. Só que nós entendemos uma coisa aí maravilhosa. Deus não chama os capacitados. Deus não escolhe as pessoas pelos seus níveis intelectuais. Você pode falar assim, pastor, eu tenho pouca leitura. Deus pode te usar. Pastor, eu sou um analfabeto. Deus pode te usar. Pastor, eu não entendo nada de teologia. Deus pode te usar. Pastor, eu entendo tudo de teologia. Deus também pode te usar. Por quê? Porque Deus tira da mão do grande
e entrega o mistério messiânico na mão dos pequenos, dos iletrados. Quem era Maria, hoje a bem-aventurada Virgem Maria? Uma simples menina de Nazaré. Qual seria o futuro de Maria, amados? Apenas uma mulher que iria casar, ter vários filhos e viver uma vida normal. Vai Deus, escolhe Maria lá do céu e fala: você será a bem-aventurada, a mãe do Senhor Jesus. Quem era José na história? Um simples carpinteiro. Jesus escolhe para ser o tutor, o pai terreno de Jesus. O que tinha em Maria, o que tinha em José? Eles não eram ricos, não moravam em uma cidade nobre, não tinham nada, eram uns improváveis. Mas Deus vai lá e escolhe os improváveis. Que bênção, amado, glória a Deus. Glória a Deus nessa manhã, eu sou um improvável. Talvez você se sinta como alguém incapacitado, um improvável, mas são esses que Deus capacita para a missão. Por isso devemos nessa manhã entender que Deus não entrega o mistério messiânico, Deus não entrega a sua glória, Deus não entrega o seu poder, a sua virtude para pessoas capacitadas humanamente falando, para pessoas que se acham prontas. Não, Deus entrega, Deus confia, vamos dizer assim, todas as suas coisas a homens e mulheres que para o mundo não seria nada. Deus escolhe homens e mulheres que para o mundo seria um perdido, uma pessoa totalmente fora do padrão. Deus vai lá, escolhe, levanta e entrega algo da parte do céu para cuidar. Que maravilha, amados, é sabermos nessa manhã que Deus não entregou seus mistérios para os grandes, mas Deus entregou seus mistérios para os humildes, para as pessoas simples. Deus abençoe Fátima, irmã Fátima, Zanon, reverendo Fábio Lima, Denise Souza. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus nessa manhã. Então, amados, entenda uma coisa: se Deus chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te está confiando uma obra, Deus vai te capacitar. Se Deus te confiou uma missão, não olhe para suas condições físicas ou intelectuais. Apenas se coloque à disposição do Senhor. Por quê? Porque quando eu falo: Senhor, eu não sei, mas eu estou aqui, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, pode me usar. Jesus, pode fazer na minha vida. Jesus, pode realizar. Porque não tem nada a ver conosco, irmãos e irmãs. Tem a ver com aquele que nos chamou e aquele com quem nos garante a vitória. O interessante do texto ainda vai dizer o quê? Voltando-se os discípulos, isso. E ainda falou que eles eram o quê? Uns bem-aventurados. Uns bem-aventurados. Por que, amados, eles eram bem-aventurados? Porque os profetas e reis do passado queriam ouvir e ver o que os discípulos estavam vendo e não tiveram a oportunidade. Nós somos um bem-aventurados. Nós temos a comodidade que a igreja primitiva não teve também. Amados, hoje nós pregamos na igreja, nós pregamos na internet, nós temos o culto online, nós temos o culto presencial, nós temos templo, nós somos bem-aventurados. Quantos e quantos dos nossos irmãos quiseram ver isso e não puderam?
Por isso, use a sua bem-aventurança nessa manhã para agradecer ao Senhor. Use a sua bem-aventurança nessa manhã para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho capacidade humana, mas eu estou à tua disposição. Quando nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor nos usa. Por quê? Porque Ele tirou o conhecimento dos grandes e entregou para os simples. E cuidado, quero fechar nessa manhã esse evangelho dizendo isso para você. Cuidado. Nunca se ache grande. Nunca se ache o suficiente. Nunca se ache, eu sei. Porque Deus, ele resiste o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Por mais que seja uma coisa que você faça no automático, fala: Jesus, eu dependo do Senhor. Todas as vezes que eu vou subir no púlpito, eu posso até entender um pouquinho só, irmãos, eu só entendo um pouquinho da palavra. Mas eu falo: Jesus, eu preciso muito do Senhor para me subir nesse púlpito. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que eu subir no púlpito e abrir a Bíblia achando que eu vou pregar, nada vai acontecer. Mas quando eu subo com o meu coração humilde, decretando e declarando que Jesus é tudo e eu não sou nada, aí sim, Jesus vem e usa os pequenos para a glória dele e para abater os soberbos. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a sermos homens e mulheres humildes, com nossos corações voltados para o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, amados, nessa manhã? Alguém gostaria de botar o pedido de oração aí? Às vezes eu não consigo ver na hora, mas depois eu vejo, anoto aqui no caderno. Tá aqui o caderno, sempre mostro o caderno para você saber que você está assistido, né? Tudo isso são pedidos de oração. Tá quase fechado esse caderno, né? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã pela família do reverendo Nélio. Reverendo Nélio é um pastor metodista, né? Um pastor metodista de muitos anos de igreja, e ontem o Senhor o recolheu. Então hoje ele é uma igreja triunfante. Hoje ele já está com Jesus lá no céu. Então vamos orar pela família do reverendo Nélio. Vamos orar nessa manhã pela vida da minha avó, que está completando 94 anos de vida. Glória a Deus. Vamos estar orando por todos os enfermos, pela Lúcia Alvarenga, está internada, pelo Wilson também está internado. Vamos pedir ao Senhor nessa manhã que visite. Vamos orar pelo irmão Luciano, que vai passar por uma cirurgia sábado, câncer no intestino, amém. Vamos orar pelo irmão Luciano e vamos orar por todos aqueles que precisam ou que se recomendam às nossas orações, ou porque nós somos obrigados a orar, amém? Pai, muito obrigado nessa manhã pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque esse evangelho, ele nos ensina. Glória a Deus. Esse evangelho nos mostrou, Senhor, que o Senhor não escolhe os sábios, que o Senhor não escolhe os que já sabem, os que se capacitam por conta própria, mas o Senhor escolhe os pequenos. O Senhor escolhe aqueles que ninguém dá nada. O Senhor escolhe aqueles que não têm nada para oferecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor nos nomeou para dar frutos e frutos que permaneçam. Quero te agradecer nessa manhã por esse evangelho, porque o Senhor mais uma vez nos mostrou
que é o Senhor da nossa vida. Oramos nessa manhã por todos os enfermos. Oro para a Lúcia, que está internada com câncer no pulmão. Eu oro pelo seu Ilso, Senhor, que foi entubado ontem à noite. Oro, Senhor Deus amado, pelo irmão Luciano, que vai passar, Senhor, por uma cirurgia de câncer no intestino. Oro pelo irmão da Vanilda, Senhor, o Evandro, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nessa manhã possa visitar todas essas pessoas que precisam de uma resposta urgente de Deus, que precisam de uma cura divina, que precisam de, Senhor Deus amado, um socorro do céu. Quero, Deus amado, orar pela família do reverendo Nélio, Senhor, que está em luto hoje, pela partida, Senhor Deus amado, do patriarca daquela família. Mas nós também te agradecemos pela vida do reverendo Nélio, por toda a contribuição que ele deu à Igreja Metodista. Deus amado, muito obrigado pela vida desse santo homem de Deus, que agora é a Igreja Triunfante. Abençoa todas as famílias enlutadas também no dia de hoje, Pai. Que a tua graça seja sobre eles. Damos ações de graça nessa manhã, pelo Deus amado, os 94 anos da minha vozinha. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor sustentou ela. Muito obrigado porque até aqui o Senhor a ajudou. Continue a fortalecendo, para que ela, Senhor Deus amado, ainda viva muitos anos com a gente. Pedimos, Senhor Deus amado, essas bênçãos, todas orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus, querido. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas felicitações, pelos 94 anos da avó Luísa. Deus abençoe a cada um e a cada uma nessa manhã. Amém? Amados, nós estamos num desafio. Lermos o Evangelho de Lucas durante 24 dias, até o dia do Natal. Um capítulo por dia. Então, se você não começou ainda e quer começar, o que você tem que fazer? Ler hoje 3 capítulos de Lucas. Por quê? São 24 capítulos para 24 dias até o Santo Natal, aonde quando amanhecer o Santo Natal, você vai ter lido sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Muito legal, né? Tem muita gente aqui que está comprometido comigo de ler 24 capítulos de Lucas em 24 dias. E você não vai ler ele correndo, você vai ler ele pausadamente, olhando os detalhes, olhando, querido, como é que foi o nascimento de Jesus, olhando como foi o seu crescimento, a sua vida pública, a sua morte e a sua gloriosa ressurreição até o dia 24, véspera do Santo Natal. Amém? Então aproveite, viva essa espiritualidade, né? Porque nós temos a tendência do Natal ficar muito corrido para lá, corrido para cá, faz uma coisa, faz outra, mas quando a gente para e entende que Natal é uma espiritualidade, não uma festa carnal, nós mudamos um pouquinho a prioridade. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Ontem nós não fizemos o manhã com o Evangelho de manhã, mas fizemos o Evangelho na árvore, né? Que benção, a árvore estava ligada, estava ali no ladinho da árvore. Nós falamos sobre o Evangelho ontem e hoje voltamos para o horário normal. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo
seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Gente, um dia abençoado para você, o Senhor nos permitindo. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.